Dentro do tecido conjuntivo, temos também o sangue. O sangue, por mais que não pareça, o sangue ele também é um tecido. O sangue é um tipo de tecido que serve para o transporte de diversas substâncias, mas o sangue também tem participação na defesa do organismo. Ele é um tecido cuja matriz é líquida e essa matriz líquida ela é formada, no geral, por duas partes, que é o plasma, que a gente chama de plasma sanguíneo, e também pelos elementos figurados. Esses elementos figurados são as células que compõem o sangue. Então, nessa imagem aqui, a gente observa que quando o sangue ele passa por um processo de centrifugação, ele tem seus elementos separados, onde eu tenho aqui 55% aproximadamente de plasma sanguíneo, 4% são leucócitos e plaquetas, depois a gente vai ver o que, são cada um desses componentes, e a gente tem 41% de hemácias. As hemácias são os componentes que dão a cor vermelha ao sangue. Então você observa que essa parte aqui do fundo do tubo de ensaio vai ficar vermelha. As células do sangue, que a gente chama de elementos figurados, elas são produzidas na medula óssea. E essas hemácias, elas são também chamadas, podem ser chamadas de eritrócitos ou podem ser chamadas também apenas como glóbulos vermelhos. Tenham cuidado com as questões de vestibular, porque às vezes a gente não está atento que as hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos. E as questões trazem o nome eritrócitos. Então você tem que lembrar que eritrócitos, hemácias e glóbulos vermelhos são a mesma coisa. Essas hemácias elas possuem um tempo médio de vida de 120 dias. E a produção de hemácias no organismo ela é estimulada quando o nível de oxigênio no sangue está abaixo. Então, quando o nível de oxigênio baixa, o nosso corpo, e a gente vai ver mais para frente, dá um jeito de produzir as hemácias. As hemácias elas carregam uma proteína chamada de hemoglobina. Essa proteína, a hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de gases, especialmente o oxigênio. Aqui na imagem B a gente observa uma figura que mostra a produção de componentes do sangue. Então a gente tem lá na medula óssea vermelha, a gente tem uma concentração de células-tronco. Essas células-tronco, que a gente pode chamar de tecido hematopoético, esse tecido ele tem células-tronco capazes de se transformar em glóbulos vermelhos, em glóbulos brancos ou em plaquetas. Aqui tem uma imagem da hemácia. A hemácia talvez seja a célula mais conhecida dentro da biologia, porque ela tem um formato bem típico. Ela é côncava e ela tem um aspecto achatado. Bom, a hemácia, a produção das hemácias, ela se dá a partir da ação de um hormônio chamado de eritropoietina. Esse hormônio é produzido pelos rins, então quando a quantidade de oxigênio baixa, os seus rins produzem e liberam esse hormônio para que as hemácias sejam criadas, produzidas pelo organismo. Como as hemácias elas têm um tempo de vida programado, elas têm que ter, o organismo tem que ter um jeito de destruí-las. E o organismo usa para isso o fígado, o baço e a própria medula óssea. Então esses órgãos eles são responsáveis pela destruição das hemácias velhas. O processo de destruição é chamado de hemocaterese. Então, apesar do nome ser bem esquisito, esse nome aqui é que designa o processo de destruição das hemácias. Para quem não lembra ou não sabe, esse aqui é o baço, tá? Não é um órgão muito comum de se falar, por isso eu fiz questão de destacar aqui a localização dele. Então ele fica bem pertinho do pâncreas, ali na parte lateral do abdômen. Entre as células do sangue temos as plaquetas, que na verdade as plaquetas não são células, são fragmentos de um tipo de célula da medula óssea. Então essas plaquetas elas vão atuar na coagulação sanguínea. Então o processo de coagulação sanguínea, a formação de coágulos, essa formação de coágulos depende das plaquetas. Aqui dá para a gente observar a formação de um coágulo. Então imagine lá que você, por exemplo, toma vacina. O lugar onde entra a agulha contendo o líquido, que é a vacina, vai causar um dano na sua pele, vai causar um furinho. Mas você observa que esse furinho, quando saem uma ou duas gotinhas de sangue, logo ele para de sangrar.
Isso só é possível porque as suas plaquetas, junto com outros componentes do sangue, elas vão acumular em cima daquele dano, naquela lesão, e vão tapar aquele furinho que foi feito na sua pele, até que o tecido ele se reconstitua naquele local. Isso só é possível graças à formação do coágulo, que tem como um dos participantes, um dos principais participantes, a plaqueta, as plaquetas. O excesso de plaquetas pode formar trombos. Trombos são a mesma coisa que coágulos, só que esses coágulos são móveis. E por serem móveis, esses coágulos podem entupir vasos sanguíneos, formando uma situação que a gente chama de trombose. A trombose ela pode ser extremamente grave quando ela acontece em órgãos vitais. Então, ela pode entupir vasos do cérebro ou pode entupir vasos dos pulmões, e aí a pessoa pode ter diversos problemas. Os leucócitos, que são genericamente chamados de glóbulos brancos, são células multinucleadas, significa que elas têm mais de um núcleo, e elas conseguem se mover independente do fluxo sanguíneo. Essas células leucócitos, no geral, elas servem para a defesa do organismo. A gente pode classificar os leucócitos em dois tipos, em granulócitos ou agranulócitos. Granulócitos são aqueles que têm grânulos no seu citoplasma, e a gente observa aqui que esses aqui têm os pontinhos dentro do citoplasma, então são granulócitos, enquanto que os agranulócitos não têm os glândulos no citoplasma. Os leucócitos podem atravessar as paredes dos vasos sanguíneos, lembrem que as células são do sangue, entretanto elas não ficam restritas ao sangue, elas podem sair para outras partes do corpo, e esses leucócitos vão para tecidos anexos, tudo isso para garantir a defesa do organismo. Esse processo de passagem dos leucócitos através dos tecidos é chamado de apedese. E aí esses leucócitos emitem pseudópodes, bem semelhante ao processo como a ameba se locomove. Então as células elas fazem um processo semelhante para poder se movimentarem dentro do nosso organismo. Bom, coloquei aqui para que vocês vissem um glóbulo branco perseguindo uma bactéria. E vocês vão ver que ele é bastante móvel e ele faz tudo isso em função da defesa do organismo. Temos também, entre os leucócitos, né, como especificação dos leucócitos, a gente tem neutrófilos. Os neutrófilos são especialistas em fagocitar partículas, eles simplesmente engolem e digerem partículas. Temos basófilos, que liberam a heparina e a histamina, que são substâncias anticoagulantes. Essas substâncias anticoagulantes elas vão ser necessárias e o vasodilatador, no caso da histamina, elas vão ser importantes nas reações alérgicas, para que o nosso corpo não entre em colapso com qualquer reação alérgica. Temos os eosinófilos. Os eosinófilos também estão relacionados com os processos alérgicos, sendo que esses eosinófilos são responsáveis por grânulos citotóxicos. Esses grânulos citotóxicos, eles fazem com aquela reação que a gente conhece nas alergias, né? A vermelhidão, o inchaço de algumas regiões. Temos também como leucócitos os linfócitos, e aí esses linfócitos eles especializaram-se ainda mais em um grupo de células de defesa. A gente vai ver mais para frente essas especializações dos linfócitos. Em relação aos linfócitos, temos os linfócitos indicados normalmente por letras ou letras e números. E aí a gente tem um linfócito chamado de T4. O linfócito T4 auxilia na produção de anticorpos. Temos o linfócito T8, estimula a apoptose, que é a morte celular. Normalmente isso vai acontecer com células que são infectadas ou células que têm uma tendência, né, a formar tumores. Então, os linfócitos T8 vão estimular a morte dessas células. O linfócito T, o linfócito T está relacionado à destruição de células também, principalmente células cancerosas. Lembrem que as células cancerosas, elas se multiplicam desordenadamente. Então, os linfócitos T agem para impedir que essas células cancerosas se multipliquem de maneira desordenada. Temos os linfócitos B, que esses linfócitos B transformam-se em plasmócito e é responsável pela produção de anticorpos.
Aqui está a imagem mostrando dois linfócitos. E aqui a gente tem algumas especializações, tá, das células de defesa, dos glóbulos brancos. Além do sangue, o nosso organismo também tem a linfa. Tá? A linfa ela tem a constituição semelhante à constituição do sangue. Mas a linfa ela não possui hemácias e ela também não circula dentro dos vasos sanguíneos, ela circula dentro dos vasos linfáticos. É uma outra rede de vasos que a gente tem no organismo, que dá para ver nessa imagem aqui. Ela não é tão extensa quanto a rede de vasos sanguíneos, entretanto, a linfa ela também percorre todo o nosso corpo. Esse sistema linfático, né, ele tem como função a absorção dos lipídios do sistema digestório, ela atua no equilíbrio de fluidos no corpo e ela também atua na defesa, já que nessa linfa também tem células relacionadas à defesa do organismo. Aqui eu coloquei uma pessoa e essa pessoa está com a perna, né, os pés e as pernas inchadas. Isso aqui acontece comumente em pessoas que viajam sentadas muito tempo ou ficam em uma posição durante muito tempo. Então a linfa ela não depende do nosso sistema circulatório. Ela não está relacionada ao nosso sistema circulatório. Então o coração batendo não faz a linfa se mover. O que faz a linfa se mover pelo nosso corpo é o movimento do corpo. Por isso é indicado quando você ficar muito tempo sentado, viajando, por exemplo, você fazer movimento com as pernas para poder espalhar essa linfa. Aquilo que a gente chama de massagem ou drenagem linfática é justamente a massagem para tentar espalhar essa linfa pelo nosso corpo. E aí vai manter, obviamente, a linfa circulando em nosso corpo mais saudável. Eu coloquei uma imagem aqui para mostrar resumidamente o processo de defesa do organismo. Essa imagem ela é bem omissa em relação aos eventos mais detalhados, mas para o ensino médio, né, só para a gente entender como é que as células agem de maneira geral. Então a gente tem aqui os patógenos. Os patógenos são os agentes invasores, patógeno está relacionado à doença, e a gente também pode chamar esse patógeno de antígeno. Quando você tem um ferimento, por exemplo, nesse caso aqui o ferimento no dedo, os patógenos, e aí eu vou considerar que esses patógenos aqui sejam bactérias, tá? Só para a gente ilustrar a situação. Então, digamos que as bactérias, elas entram ali no seu ferimento. A primeira linha de defesa que a gente tem, que era a pele, foi rompida. E aí a gente tem os neutrófilos atuando. Os neutrófilos vão fagocitar, vão engolir essas bactérias e vão morrer junto com elas. E aí vai formar o que a gente conhece como pus, a secreção contendo bactérias mortas e neutrófilos. Se por acaso os neutrófilos não conseguirem neutralizar a ameaça, a gente tem a ação dos macrófagos. Os macrófagos são maiores e os macrófagos conseguem ingerir essas partículas invasoras, no caso as bactérias, e eles não morrem ingerindo essas bactérias. Eles também podem fazer o papel de apresentar os antígenos, né, as bactérias, na superfície de suas células. Então, a gente pode considerar esse macrófago como uma célula apresentadora de antígeno. Veja aqui nessa situação. Quando o macrófago ele apresenta essa bactéria, os linfócitos T vão se especializar em dois tipos de células. A célula de memória, e aí a célula de memória ela vai aprender como é que é essa bactéria, esse antígeno, e a gente tem também as células produtoras de anticorpos, que vão produzir anticorpos para enfraquecer essas bactérias. Uma vez que a bactéria ela é marcada com os anticorpos, ela vai ser submetida novamente à ação dos macrófagos. Só que dessa vez, por ela já estar enfraquecida e também por ela já estar marcada com os anticorpos, os macrófagos vão agir de maneira bem mais enérgica. E aí eles tendem a eliminar essa infecção. Se por acaso essas bactérias sobreviverem, a gente vai ter que recorrer aos antibióticos para poder eliminar essa infecção. Bom, gente, para concluir essa primeira
parte sobre histologia, né, que foi tecido epitelial e tecido conjuntivo, eu trouxe aqui duas questões de vestibular para que a gente treine, né, o que foi aprendido nessa aula. Então, a primeira questão é a questão do Enem de 2011, que diz o seguinte: um paciente deu entrada em um pronto-socorro, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados são os dispostos na tabela, onde ele apresenta aqui os glóbulos vermelhos, onde o número normal é 4,8 milhões por milímetro cúbico e o paciente tinha 4 milhões por milímetro cúbico, então aqui estava baixo. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, o normal é ter entre 5.000 e 10.000 por milímetro cúbico e ele estava com 9.000 por milímetro cúbico, então aqui estava normal. E as plaquetas, o normal é ter entre 250.000 e 400.000 por milímetro cúbico e ele estava com as plaquetas em 200.000 por milímetro cúbico. Então a questão diz o seguinte: relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que. E aí eu repeti aqui de novo a imagem. Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui está normal. Glóbulos vermelhos está abaixo. E plaquetas ele também está abaixo. Aí a gente vai analisar agora e marcar a alternativa que apresenta a resposta correta. Então a letra A. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Aqui tem uma informação errada, porque não são os glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Além do mais, a quantidade de glóbulos brancos aqui estava normal, né? A gente era entre 5 e 10 mil, entre 5.000 e 10.000 e ele estava com 9.000. Letra B. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Veja só, a dificuldade respiratória poderia realmente ocorrer por conta da quantidade de glóbulos vermelhos. Entretanto, essa segunda informação aqui está errada. Eles não são responsáveis pela defesa imunológica. Tá? Glóbulo vermelho não faz defesa. Tá? Essa é a função dos glóbulos brancos. Letra C. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Transporte de gases no sangue é função dos glóbulos vermelhos e não dos glóbulos brancos. Então essa alternativa C também está errada. Letra D. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Não é, as plaquetas não são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. O que nos resta, então, é a letra E. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Aqui sim, a informação está correta. Então, a nossa letra certa é a letra E. Essa próxima questão diz o seguinte: as glândulas são estruturas responsáveis por produzir secreções úteis ao corpo. Essas estruturas são formadas a partir de qual tecido? A gente viu lá no começo da aula que as glândulas elas são derivadas, elas são provenientes do tecido epitelial. Tá? Então é o tecido epitelial que forma as nossas glândulas. E essas glândulas, consequentemente, são responsáveis por produzir as secreções úteis, né? Que são as secreções, por exemplo, a lágrima, o leite, ok? Então, todas as outras aqui estão incorretas. E a letra certa é a letra A. Então, gente, aqui estão as referências que foram utilizadas para fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.